Olá pessoal do Me Salva! Continuando então a nossa série de aulas sobre movimentos, nessa aula a gente vai continuar discutindo o MRUV e vai falar mais precisamente das equações do MRUV. Então a ideia básica do MRUV, como a gente comentou no primeiro vídeo, é mais ou menos o seguinte: a gente tem um carrinho aqui. Esse carrinho está sendo, por exemplo, empurrado para frente, então ele sofre uma aceleração para frente, por exemplo. E vamos dizer que ele tinha uma certa velocidade inicial aqui, que a gente vai chamar de V0. O que acontece se ele está sendo empurrado? Ele está andando para frente, mas ele também está sendo empurrado, né? Então ele não só vai andar para frente, então ele anda uma certa distância, como ele é empurrado conforme ele faz isso, né? Então daqui a pouco ele vai estar com uma outra velocidade. Ele está ganhando velocidade, a velocidade está mudando. E ele tem também uma certa aceleração, né? É justamente a mudança de velocidade. E tudo isso ainda por cima levou um certo tempo, né? Então a ideia das equações da MRUV, assim como na verdade as equações de grande parte da física, é sempre o quê? Sabendo tudo sobre o começo do movimento, a aceleração que ele tinha, a velocidade, e quanto tempo ele vai ficar se mexendo, por exemplo, poder dizer tudo sobre o depois. A ideia básica da física normalmente é essa. Sabendo tudo sobre o agora, eu quero poder dizer o que vai acontecer em seguida. Então a gente vai ter várias equações que servem para relacionar essas coisas. Sabendo a aceleração e quanto ele estava, eu quero saber o quanto ele vai andar e com que velocidade ele vai estar após algum tempo. As equações vão servir para isso. Elas são um pouco mais complicadas, aliás, bem mais complicadas que as equações da MRU, tá? E em parte muita gente acha difícil o MRUV porque tem que saber as equações. Mas se tu pensar por outro lado, ele é muito simples no sentido de que é só saber as equações e dificilmente tu consegue complicar muito além disso. Sabendo as equações do MRUV, a princípio tu resolve 99% dos problemas. Então, em parte é bem simples, é só saber as equações e saber quando usar cada uma, que eu vou mostrar isso agora. Então, na verdade, são 3 equações que a gente vai usar. Eu vou escrever elas aqui e depois eu vou explicando. A gente tem para saber o quanto o carro anda, T mais AT ao quadrado sobre 2. O deslocamento do carrinho é a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. A gente também tem uma para velocidade, para saber esse cara. E a gente tem outra que, na verdade, tem um propósito um pouco diferente. Então, qual que é a ideia básica dessas equações? Essa aqui relaciona, se vocês observarem, relaciona a distância com o tempo. Então, quando eu sei quanto tempo o carrinho ficou andando, eu quero saber, na verdade, o deslocamento dele, não a distância, desculpa, eu vou usar essa equação aqui. Essa equação relaciona a velocidade final com o tempo. Então, quando eu sei quanto tempo o carro fica se mexendo e eu quero saber a velocidade que ele adquire, eu vou usar esse cara aqui. E essa última, gente, é conhecida como a equação de Torricelli. E ela é muito importante porque ela não tem o tempo. Quando o problema não dá e não pede o tempo, a gente sabe que é esse cara aqui que vocês vão ter que usar, a equação de Torricelli. E se o problema deu o tempo? Daí é só pensar, se ele deu o tempo e fala em distância, é essa aqui. Se ele deu o tempo e fala em velocidade final, é essa aqui. Notem que não tem ambiguidade, por exemplo, se ele deu o tempo, é uma dessas duas. Se ele falou em distância, a única das duas que tem distância é essa aqui. Se ele falou em velocidade final, a única das duas que tem velocidade final é essa aqui. Então é relativamente fácil escolher qual delas usar, tá, gente? Uma vez feito isso, o problema de MRUV normalmente está resolvido. Reparem também que em todas elas aparece a aceleração. Se a gente não sabe a aceleração, se o problema, não deu a aceleração e a MRUV, qual que é o primeiro passo que a gente faz? Achar a aceleração. Como é que a gente faz isso? A aceleração é a variação da velocidade pelo tempo. Tá? Então, a gente diz o quanto a velocidade muda a cada segundo. Outras equações que podem aparecer no MRUV são também para a velocidade média. A velocidade média é sempre a distância que andou pelo tempo que levou. Mas no MRUV e só no MRUV,
só no MRUV, a gente pode calcular a velocidade média como sendo a média das velocidades. Isso só funciona no MRUV, tá, gente? Tá, então, às vezes, pode aparecer isso aqui também. Então, lembrando, gente, existe basicamente essas três equações, essa aqui para relacionar a distância com tempo, velocidade final com tempo, e essa aqui que não tem o tempo. Tanto é aquela piada, né? Quando o físico quer sair para brincar, mas está sem tempo, ele usa a equação de Torricelli, né? Todas elas precisam da aceleração, então se o problema não der aceleração, qual é o primeiro passo? Achar a aceleração. E tem também essas aqui para velocidade média que podem vir a calhar. Notem que essas duas não falam da aceleração. Então, às vezes, se o problema não deu a aceleração, tentar usar essas duas aqui facilita bastante. Sem aceleração, na verdade, não, tu tem duas opções. Ou tu acha aceleração, ou tu pode tentar usar essas equações. Gente, às vezes, por incrível que pareça, elas facilitam bastante a tua vida. Lembrando que no MRU existe a formulinha do Deus vê tudo, né? No MRUV, isso só vale para velocidade constante. No MRUV, como a velocidade muda, não é o Deus vê tudo, é o diabo vê também, mas meio atrapalhado, né? Então tá, gente, espero que tenha ajudado. Assistam um vídeo de exemplos, por favor, eu acho que vai facilitar bastante, vai ficar bem mais claro como é que a gente escolhe qual equação usar, como é que a gente substitui os valores nelas. E por essa aula era isso, e até a próxima.